Neste vídeo eu vou te ensinar como realizar seleções simples, mas eficazes, que serão muito úteis na criação das suas composições. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Uma seleção nada mais é do que determinar um pedaço de uma imagem para trabalhar de alguma forma nela. Uma vez que parte da imagem está selecionada, eu posso fazer algumas coisas com essa seleção. Por exemplo, copiar, excluir, editar, aplicar um efeito, levar para outra camada ou até mesmo para outra composição. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com uma seleção. Existem várias técnicas para se fazer uma boa seleção e eu irei te mostrar algumas delas. Então fica até o fim do vídeo para não perder nenhum detalhe e aprender como fazer uma seleção básica mais eficiente no Photoshop. Mas antes de continuar, gostaria de te perguntar, você já se inscreveu no canal? Se a resposta for não, então não perde tempo, se inscreve agora, é de graça. Aproveite e já ativa o sininho, dessa forma você será notificado sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. E para não perder a viagem, já deixe o seu joinha, pois eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E com isso, você vai ajudar o canal a crescer, garantindo assim que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos semanalmente para você. Então, vamos à prática. Bom, a primeira etapa vai ser abrir as imagens que eu vou estar trabalhando nesse vídeo. Eu vou vir aqui em File, Open, vou escolher essas 4 imagens. Lembrando que eu vou estar disponibilizando essas imagens logo abaixo na descrição do vídeo. Se você quiser usá-las, ótimo. Se não quiser, você pode usar as imagens que desejar. Então eu seleciono as 4, clico no botão abrir e aí eu vou ter as 4 imagens que eu acabei de carregar. Eu tenho uma paisagem, eu tenho aqui uma moldura, eu tenho também uma imagem circular e eu tenho uma imagem que é basicamente polígonos. A ideia é que você entenda que a base de uma boa montagem ela está diretamente relacionada a quanto você sabe selecionar parte de uma imagem. Eu vejo vários designers fazendo péssimos trabalhos por causa de seleções mal feitas e por isso você precisa aprender a dominar essa técnica. Várias pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, elas ficam querendo conhecer coisas avançadas e se esquecem que as coisas essenciais são as mais importantes. Porque são essas coisas que vão fazer com que o trabalho saia muito bem feito. Então, selecionar a parte da imagem para poder trabalhar é essencial e extremamente importante. Então, você precisa de fato dominar esse recurso. E nesse vídeo eu vou estar mostrando justamente as ferramentas mais essenciais de seleção. Por isso eu carreguei essas imagens para poder mostrar elas em ação. Eu vou começar aqui, eu não vou mexer na imagem da paisagem, vou trabalhar aqui primeiro com a moldura, porque a moldura ela é basicamente retas. E quando eu tenho uma imagem retangular ou quadrada, se eu precisar fazer uma seleção, existe dentro do Photoshop uma ferramenta que é própria para isso. Eu estou falando dessa ferramenta aqui, ó, que se chama Rectangular Mark II. Basicamente, ela é uma ferramenta que permite eu fazer seleção de áreas retangulares, áreas quadradas. Então, eu vou selecioná-la e basicamente é muito fácil, né? Eu clico, seguro e arrasto e aí eu determino qual direção, de qual área eu quero selecionar, né? Então, enquanto eu estou com o botão pressionado, eu vou delimitando a área que eu quero selecionar. Quando eu soltar o botão, a área selecionada é a que está dentro dessa área pontilhada. Se eu quiser desmarcar uma seleção que eu tenha feito, basta vir aqui no menu Select e escolher aqui a opção Deselect ou usar o atalho Ctrl mais D, e aí eu desfaço a seleção. Observe que essa imagem ela é composta desse retângulo, né, dessa moldura retangular, e aqui eu tenho um fundo branco. Eu quero selecionar apenas a imagem, quero esquecer tanto essa parte aqui interna quanto a externa, para trazê-la para cá. Eu vou criar uma outra composição tendo como base esse fundo daqui. E aí como é que eu faço isso? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, vou apertar o Ctrl 0 e aí eu vou fazer a seleção do meu retângulo. Então eu vou clicar
mais ou menos aqui. Deixa eu aproximar bem. Estou segurando o Ctrl e a barra de espaço para mudar meu mouse aqui para uma lupa. E observe que uma dica importante, tá? É que quando você for fazer a seleção, cuidado para não pegar parte de fora da área que você está selecionando, a não ser que seja proposital. O ideal é que você sempre pegue um pouquinho para dentro. Não precisa ser muito, mas é interessante que seja assim, porque dessa forma você evita pegar qualquer informação serrilhada durante a seleção. E, consequentemente, se você for precisar utilizar essa área selecionada em outro lugar, essa área serrilhada ela não vai junto. Então, sempre selecione um pouquinho para dentro da imagem, tá? Vou dar o Ctrl D aqui para desfazer. E aí eu vou fazer uma seleção um pouquinho errada aqui, para que você possa entender uma outra dica, né? Um outro macete. Eu vou clicar, segurar e vou arrastar e vou passar um pouquinho aqui, ó. Então aqui eu comecei bem, mas aí por alguma razão eu puxei demais a seleção, né, para uma área que eu não desejava. Caso isso aconteça, você pode desmarcar a seleção e fazer de novo, ou você pode criar uma transformação para essa seleção. Essa transformação ela vai permitir que você consiga editar o tamanho da sua seleção, e é muito fácil fazer isso. Basta vir aqui no menu Select e escolher essa opção aqui, ó, Transform Selection. Você vai perceber que a seleção ela fica com alças de dimensionamento, essas caixinhas ao redor. Aí eu posso usar o zoom, ó, Ctrl barra de espaço, aproximo, e aí eu posso ir ajustando. Ó. Com a barra de espaço presa, observe que meu mouse ele muda, né, para uma mãozinha, e eu posso sair arrastando. E aí eu vou ajustando, ó. Pegar um pouquinho mais aqui para dentro, vou descendo um pouco mais com a barra de espaço pressionada. Isso aqui é uma mão na roda porque você ajusta certinho a sua seleção. Ah, mas está levando um pouquinho mais de tempo, Maurício. Sim, uma seleção bem feita leva um pouco mais de tempo, porém o seu trabalho vai ser um trabalho diferenciado, vai ser um trabalho de excelente acabamento. Como ele não tem bordas serrilhadas, eu posso até encostar sem problema nenhum. Vou dar o Ctrl 0 aqui para recuar o zoom. E tá aí, ó. Fiz a minha seleção e ajustei a área que eu selecionei para que ela se enquadre exatamente na moldura. Tá tudo certo? Então eu clico aqui no botão de confirmação ou pressiono a tecla Enter. Tanto faz. Seleção feita. Só que eu estou fazendo a seleção de toda essa área aqui, ó. Mas eu não quero essa área branca. Eu quero selecionar apenas a moldura. Então eu posso fazer o seguinte, se eu tentar fazer a seleção agora, o que é que vai acontecer? Ele vai desmarcar a seleção que eu fiz, substituindo pela seleção atual. Eu não quero isso. Eu quero fazer uma seleção dupla. Então, quando você tiver com essa ideia, é muito fácil fazer uma outra seleção sem desmarcar a seleção anterior. Basta você segurar a tecla Alt, observe que o cursor ele fica uma cruz agora com um tracinho de menos, e aí eu posso fazer a seleção aqui, ó. Vou dar um clique e vou arrastar até pegar toda a área desejada. Sempre pegando um pouquinho para dentro, né? Para evitar áreas serrilhadas. Ótimo. E aí o que eu posso fazer? Eu quero pegar essa seleção aqui. Eu poderia fazer várias coisas, inclusive deletar, né? Como eu falei na introdução do vídeo. Mas o que eu quero é pegar essa área selecionada e trazê-la para cá. E a forma mais simples de fazer isso é clicando aqui no menu Edit, opção Copy, ou usar o atalho Ctrl C, clico aqui na aba da paisagem, Edit, Paste ou Ctrl V. Tá aí a minha camada que eu selecionei anteriormente, bem recortada, não estou vendo aqui nenhuma rebarba branca, então isso é ótimo. Eu posso usar aqui a ferramenta Mover e posicionar onde eu quiser. Eu vou deixar ela mais ou menos aqui, ó, como se eu estivesse criando um quadro. Vou deixar aqui, tá ótimo. Vou aproveitar, já vou mudar o nome aqui, então vou desmarcar aqui o cadeado e vou chamar de fundo. E aqui na camada da moldura, nada mais justo do que chamar de moldura. Então tá aqui a minha paisagem, que é o fundo, e a minha moldura, que é o quadro que eu trouxe dessa imagem aqui. Vou precisar trabalhar com essa imagem? Não, então eu posso fechar. Não preciso salvar e eliminei já uma imagem que eu peguei o que eu queria, que era de fato essa moldura. Vou vir aqui agora no documento círculo
e eu vou fazer a seleção dessa região aqui. Usar aqui a ferramenta retângulo para selecionar uma área circular não seria eficiente. Então, eu tenho aqui uma ferramenta que se chama Elliptical Marquee Tool. Ela é uma ferramenta que permite seleções elípticas ou circulares. Vou dar um clique e aí eu posso selecionar áreas circulares. Olha só. Uma dica, deixa eu criar aqui uma camada com fundo preto. Quando você está fazendo uma seleção, seja com a ferramenta retangular, seja com a ferramenta elliptical, você, a princípio, está fazendo a seleção livre. Ou seja, ele não está restringindo a área que você quer selecionar. Se você quiser um quadrado perfeito ou um círculo perfeito, a dica é a seguinte: segure a tecla Shift e aí você pode estar criando, né, tanto quadrados quanto círculos perfeitos. Se você solta a tecla Shift, aí você gera uma seleção que vai ser uma seleção livre, ok? Outra coisa importante, se você está fazendo a seleção e de repente, poxa, não era aqui que eu queria, eu quero esse tamanho daqui, mas não é nessa posição, vou ter que desmarcar e fazer de novo? Não. Se esse era o tamanho que você queria e você quer arrastar esse tamanho para uma outra posição dentro da imagem, basta que você segure agora a barra de espaço e aí você pode mover essa seleção para a posição que você quiser, sem perder, né, o tamanho que você já desenhou. E aí você solta. E se quiser, pode continuar a fazer a sua seleção sem problema nenhum. Só que é a mão na roda quando você está fazendo seleções e de repente começou numa área inadequada. Vou apagar aqui essa camada, vou voltar para cá, então eu quero fazer uma seleção dessa área aqui central. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. E aí eu vou começar, olha só. Vou segurar o Shift, porque eu quero um círculo, né? Vou reposicionar aqui com a barra de espaço pressionada. E aí eu vou desenhando, vou reposicionando. Sem problema nenhum. Tá ótimo. E aí eu solto o botão do mouse e posso soltar as teclas que eu estiver utilizando. Uma coisa também interessante e serve como dica é que você pode mover a seleção que você fez. Para isso, basta você clicar dentro da seleção e arrastar. Olha só. E aí você pode reposicionar onde você quiser. Só uma dica, para que você mova a seleção com o mouse, esse botão daqui, ó, que se chama New Selection, é ele que tem que estar habilitado. Qualquer outro botão, você vai estar criando ou removendo áreas selecionadas. Outra coisa que você pode fazer é usar as setas de navegação do teclado também para mover, porque às vezes você fez uma seleção e ficou faltando ali um pedacinho, ou passou um pedacinho de nada, né, da seleção. Então, com as setas de navegação, você pode, ó, esquerda, direita, para cima e para baixo, mover um pixel por vez, justamente para fazer o ajuste necessário à tua seleção. Agora, o que eu vou fazer é simplesmente copiar essa área selecionada e vou levar lá para a minha nova composição. Então, menu Edit, Copy, venho aqui para o meu documento Paisagem, Edit, Paste e tá aí. Ó. Como ficou muito grande, eu posso fazer uma diminuição dessa imagem. Para isso, menu Edit, Free Transform. Esse Free Transform ele é diferente do Transform Selection. O Free Transform eu utilizo sempre que eu quiser diminuir o tamanho de uma imagem. Já o Transform Selection ele serve para eu poder diminuir ou aumentar o tamanho da minha seleção. Vou segurar aqui o Shift porque eu quero diminuir proporcionalmente. Eu vou dar uma diminuída legal aqui, ó. E agora solto o Shift e posso trazer para onde eu quiser. Vou deixar ele aqui, ó. Acho que aqui do lado esquerdo fica melhor. Vou dar o Enter e tá aí o meu segundo recorte. Não preciso mais da imagem em círculo, eu posso fechar, não vou salvar. E agora eu vou para a minha terceira imagem, que eu também vou levar para lá. Essa imagem ela não vai se enquadrar bem nem com a ferramenta retângulo, nem com a ferramenta elliptical. Porém, eu tenho uma ferramenta que serve exatamente para fazer seleções em áreas poligonais como essa. E é essa ferramenta aqui, ó, Polygonal Lasso Tool. Eu tenho, na verdade, três ferramentas. Tenho a Lasso, eu tenho a Polygonal Lasso e tenho a Magnetic Lasso Tool. A Lasso, ela permite fazer seleção livre. Ó. Eu clico, seguro e saio determinando o desenho que eu quero selecionar. Olha só, isso aqui é quando eu quero fazer uma seleção de maneira livre.
Ctrl D para desmarcar. Eu tenho essa magnética aqui, deixa eu aproximar um pouquinho, que ela é útil para seguir, né, um determinado rastro de pixel. Então, se eu clicar aqui, ó, e sair arrastando, o Photoshop vai tentar encontrar a mesma tonalidade de cor que eu comecei a seleção. Mas note que, dependendo aqui, ó, ele vai deixar umas áreas serrilhadas, enfim. Tem situações em que ela é muito útil, outras nem tanto. Mas para essa situação, essa ferramenta também não é mais apropriada. Vou dar o ESC aqui para desmarcar toda a seleção. Eu ainda não concluí, né? E vou escolher a Polygonal Lasso Tool. A Polygonal Lasso Tool, basicamente, eu clico e vou dando vários cliques para criar, né, a área selecionada de maneira poligonal, de maneira reta, até uma ponta se encontrar com a outra. Quando isso acontecer, observe que aparece ali, ó, no cantinho do ícone da minha ferramenta um círculo, indicando que a ponta inicial se encontrou com a ponta final. Então, se eu der um clique, ele gera aquela seleção desejada. O que eu quero é justamente fazer a seleção dessa região aqui. Como é que eu geralmente utilizo? Eu aproximo bem, estou usando aqui o Ctrl barra de espaço, né? E vou começar a partir daqui. Eu posso até aproximar um pouquinho mais. E aí, aquela dica, né? Eu sempre pego um pouquinho para dentro. Olha a área serrilhada que eu estava te falando. Então, se eu começar a pegar aqui de cima, eu vou acabar pegando parte do preto. Não quero. Então, eu vou pegar a partir daqui, ó. E aí eu começo. Dei o primeiro clique e saio arrastando, ó. À medida que eu arrasto, a imagem vem junto. Não precisa ficar afoito, né? Nem ficar preocupado. Tranquilidade. Começa a arrastar. Até você encontrar, ah, não estou gostando, Maurício, desse arrasto. Não tem problema, segura a barra de espaço, então, e sai arrastando manualmente, ó, até você encontrar a ponta, né, aqui do polígono. Pronto, ó. E aí você ajusta o mouse, dá um clique e continua arrastando. E aí, olha só, você pode com o mouse ir posicionando, olha só, sempre, ó, um pouquinho para dentro, para não pegar aquela região, né, que eu te falei. Mesma coisa aqui, ó. E aí você vai fazendo a seleção. Até encontrar aqui a ponta inicial. E aí eu dou um clique e tá feita a minha seleção. Ctrl 0 para recuar. E olha só que legal, ó. Recorte vai ser perfeito. Pode demorar um pouquinho mais, mas o acabamento, né, a arte final vai ficar muito boa. Mesmo esquema, Edit, Copy. Vou aqui para paisagem, Edit, Paste. Tá aí, ó. Nenhuma rebarba preta acompanhou. Isso significa que o recorte, né, que a seleção, ela foi perfeita. Vou vir aqui no menu Edit, Retransform, Shift pressionado para manter a proporção. Aí eu diminuo, vou colocar a imagem um pouquinho menor aqui e vou confirmar. Vou aproveitar, né, para não perder o costume, vou documentar aqui as minhas camadas. Então aqui é o círculo e esse aqui eu vou chamar de poligonal. Joia. E tá aí minha nova composição. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar uma seleção básica, porém muito eficiente, utilizando o Photoshop. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilhe em todas as suas redes sociais e além disso, deixe um comentário, uma crítica ou uma sugestão logo abaixo do vídeo. Dessa forma você me ajuda a entender o que você está achando do conteúdo do canal e também quais assuntos você gostaria de aprender. É claro que nem sempre eu posso atender a todos, mas vou fazer o possível para continuar trazendo conteúdos relevantes para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.